Olá pessoal, tudo bem com você em casa? Estamos de volta com mais um Papo de Impacto fantástico. Hoje aqui uma pessoa que tem muita, mas muita história mesmo para contar para que a gente possa saber de alguns bastidores muito interessantes aí da atuação dele. Ele que foi policial federal, continua sendo claro, mas licenciado agora como deputado estadual. Tenho a honra de receber aqui hoje, depois de uma gentileza que ele nos fez, através da querida amiga Aline Grando, que trouxe o deputado para cá, aqui nos estúdios da nossa querida Unifage, Centro Universitário de Jaguariúna, na Rua Amazonas 504, transmitindo através da TV Artes, afiliada da TV Cultura, a Fundação Padre Anchieta de São Paulo. Prazer em receber aqui Danilo Campetti, é isso? É isso, Flávio, muito obrigado, quero cumprimentá-lo, agradecer a oportunidade de estar aqui no Papo de Impacto e cumprimentar a todos que nos acompanham no programa. Obrigado pela gentileza, viu, deputado? Muito bacana. Eu sei que tem muita coisa bacana aqui para a gente poder te perguntar, para a gente poder conversar e falar um pouquinho a respeito aí dessa sua atuação, né? Que teve várias nuances interessantes aí, que você vai rememorar com a gente. O pessoal com certeza vai estar ligado. Mas eu queria, como eu faço com todo convidado que vem ao nosso programa, começar perguntando para você: quem é o Danilo Campetti? Danilo Campetti é um pai casado com a Vanessa, pai do João Otávio e da Maria Clara, que são os meus tesouros, é a minha família, que é a minha base. Quantos anos? De sustentação. O João tem 14, a Maria tem 9 anos. Ah, que beleza. E estão acompanhando, né, o programa, então um beijo, amo vocês. E é filho de uma mãe que, separada, buscou no trabalho de 2 ou 3 empregos para poder criar um filho. Ela separou, tinha 6 anos de idade. E me transferiu, filho único, me transferiu os valores do trabalho, do esforço, da busca, da conquista de um lugar à sociedade através do mérito, da disciplina e da dedicação. Então, desde então, eu sempre me esforcei muito através do trabalho. Comecei a trabalhar aos 13 anos para poder ganhar uma bolsa, para poder estudar lá em Votuporanga. Votuporanga. Você então, nasceu lá em Votuporanga? Nasci em Votuporanga. Que bacana. Abraço ao pessoal de Votuporanga. Um abraço a todos os meus conterrâneos. Hoje moro em Rio Preto, né? Uhum. Mas aos 13 anos eu estudava em escola pública e aí comecei a trabalhar numa rádio e para poder ter uma bolsa de estudo para poder ir para uma escola particular. E aí me formei, me mudei para São José do Rio Preto e lá comecei a minha vida profissional. Passei no concurso público para policial civil, investigador de polícia. Entrei aos 21 anos. Que bacana. Acabou a faculdade já? Na realidade, antes da faculdade. Né? Eu cursei concomitantemente, que era o que me dava a condição de fazer a faculdade. Não havia naquela época programas como o FIES. Entendi. Era a tentativa de uma bolsa de estudo que eu não tinha, era uma faculdade particular. E aí a assunção ao cargo de investigador na Polícia Civil me deu condições de terminar os meus estudos. Aí, de posse do meu bacharelado em Direito, eu fiz o concurso para a Polícia Federal. E fui aprovado em 2004 e convocado em 2007. E daí começou a minha vida profissional dentro da Polícia Federal. Hoje são 17 anos de Polícia Federal, 8 anos que eu estive na Polícia Civil, 25 anos no total de carreira. E agora, né, a surpresa na política, que era algo que não era previsto, mas que... A gente vai chegar já nessa questão aí, viu, deputado, que é muito interessante. Danilo, e nessa sua trajetória, você sempre quis o direito ou ele apareceu de uma forma inusitada? Como é que foi? O direito, ele apareceu de uma forma, como você disse, inusitada. Não era inicialmente um projeto. O adolescente, ele tem aquela fase de estresse, o que ele vai escolher. Muita Inicialmente pressão, né? Eu pensei em relações internacionais, eu queria ir para o Instituto Rio Branco, Itamaraty, aí ficava um pouco mais distante, dentro das minhas condições, um jovem pobre que precisava trabalhar para ajudar em casa, né? Um detalhe, de quando minha mãe se separou, nós voltamos a morar na casa da minha avó. Então, era tudo muito compartilhado, tudo muito reduzido, mas assim, uma vida digna, uma vida de gente trabalhadora, todos da minha família trabalhavam e eu não podia ser diferente. É por isso que eu comecei a trabalhar aos 13 anos.
E aí depois surgiu a possibilidade de fazer um curso na minha cidade. Uhum. E eu já tinha passado pelo serviço militar obrigatório, Entendi. tinha gostado nunca tinha sido apresentado na polícia, não tenho parentes policiais, não tinha, fui meio que o precursor na polícia, meio que instigado inicialmente por essa fase no serviço militar obrigatório, e aí na polícia já cursando direito, que era o que me dava um leque maior de possibilidades. Eu sempre gostei muito de estudar, então abri um leque de possibilidades para eu poder prestar outros concursos públicos. Que bacana. Então, descobri minha vocação, que era uma vocação que também foi descoberta, não era algo que eu tinha como objetivo na minha vida, e aí gostei de estar na polícia, falei, agora eu vou continuar dentro da área policial. E aí, na minha época, na minha concepção, era aquilo que eu queria, era chegar na Polícia Federal. Polícia Federal iniciando aquele período de grandes operações, uma polícia que estava realmente passando o Brasil a limpo naquela época, então era o meu objetivo estar na Polícia Federal e tive, com a graça de Deus, a graça, né, de poder ser aprovado no concurso e participar de muitas operações que assim, me trouxeram um sentimento de dever cumprido muito grande, profissional. Que legal. Eu pergunto isso porque a gente, hoje, obviamente, aqui no Centro Universitário de Jaguariúna, na Unifage, nós temos duas situações muito importantes, né? A primeira é que a gente tem um curso de Direito que é super referenciado aqui na região, ele tem uma nota máxima aqui nas provas do MEC, né, nas aprovações, avaliações, principalmente do ENAD, que pega todo mundo do Brasil, né, e coloca para fazer a prova. E esse curso sendo referenciado, muitas vezes o jovem tem uma visão e que às vezes ele acaba, na verdade, pensando, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E quando ele entra, ele acaba mudando de ideia, né? Então ele normalmente vai para o âmbito do direito penal, né, direito criminal, mas depois, com o passar do tempo, ele vai vendo o direito trabalhista, previdenciário, tributário, direito civil, tributário, né, empresarial, e ele acaba às vezes mudando de ideia. Então acho que isso é importante falar, porque o jovem realmente hoje sofre muita pressão, ainda numa idade que ele não está definido para saber o que ele quer de fato, né? Se é direito, se é eventualmente medicina veterinária, que tem aqui também um hospital referenciado. Mas Jaguariúna oferta também uma oportunidade muito grande. Você lembrou bem que na época sua não existia esse tipo de incentivo ao curso superior privado. E aqui em Jaguariúna nós temos um programa que a prefeitura implementou aqui, com o apoio sempre do Legislativo, né? Todo ano é editada uma lei, então desde 2009 esse programa existe. E ele dá 500 bolsas, em que a instituição entra com 35%, a prefeitura 35%, dá 70% e o aluno paga 30%. É claro que tem que ter uma questão socioeconômica, mas é também uma questão de meritocracia, porque se a pessoa tiver um número de dependências, ela acaba perdendo essa bolsa e passa para uma outra. Então acho que isso daí é importante quando você dá a sustentação, dá o suporte, ensina a pessoa como é que ela pode ter essa motivação, e ela daí vai atrás e mostra que de fato ela merece aquilo que ela está. Aí eu pergunto para você, é óbvio que essa tua parte da ascensão na carreira política ela é muito interessante. E eu queria já ir para ela, para depois a gente no final ir para esses pontos que são aqueles pontos que vão puxar mais a atenção do pessoal, que são as operações que você mencionou. E eu me lembro na época, Danilo, eu ministrava aulas de direito constitucional, né? E essas operações, elas eram muito interessantes, principalmente pela nomenclatura, os nomes que eram dados a elas, né? Era uma coisa muito bacana. Pergunto a você, dessa sua ida para a Polícia Civil, depois para a Polícia Federal, e essa transição para a política, como é que aconteceu? De onde surgiu isso aí na sua vida? É uma história... Conta pra essa galera que escutar. É uma história bem interessante. Porque eu entrei na Polícia Federal, eu sempre tive um perfil muito operacional. Sempre fui um policial de rua. E eu já era assim na Polícia Civil, trabalhei muito tempo em investigação com narcotráfico e muito tempo trabalhando ostensivo na rua num grupo que se chamava Garra. Eu busquei isso quando eu fui para a Polícia Federal, uma área mais operacional. A polícia ela abre um leque de oportunidades. Você tem áreas importantes que são
também importantes na Polícia Federal, que são administrativas, que cuida de emissão de passaporte, que cuida de controle de estrangeiros. A Polícia Federal no Brasil, ela contempla o que 20 agências americanas fazem. Nossa, então, busca de capturados, tem a parte de controle de produtos químicos. Então, e você conhece bem essa parte dos Estados Unidos, que você foi inclusive lá para a SWAT, isso, né? Lá para a SWAT Miami. Então, o que acontece? Esse curso da SWAT Miami eu fiz ainda na Polícia Civil. Ah, na Civil em 2005, ainda. Que legal. Foi um curso que começou com 300 inscritos, o curso iniciou com 80 participantes. Esperando. Isso daí, e 20 nós concluímos o curso em 20, né? Esses cursos de operações, eles são bem difíceis e a porcentagem de conclusão ela é bem baixa. Então, mas enfim, e aí na Polícia Federal eu busquei estar na área de instrução, eu sou professor de armamento e tiro e de segurança de autoridades da Academia Nacional de Polícia, então eu trabalho na formação de novos policiais e também busquei muita área operacional. Eu fui para um grupo tático da Polícia Federal, eu ingressei em 2009, que chama Grupo de Pronta Intervenção. Esse grupo, ele é um grupo que ele é empregado em situações de risco diferenciado. Quais são esses riscos diferenciados? Acho que eu perguntar, qual o exemplo? O exemplo é uma incursão, por exemplo, de uma favela que uma equipe de cumprimento de mandado precisa de um apoio com policiais com habilidades, com fuzis, com armas mais pesadas. Mas isso vocês dão apoio só para federal ou para civil também? Não, a gente trabalha com co-irmãs também e trabalha integrado, porque o grande avanço que se viu na segurança pública foi a partir da integração das forças. Que legal. Como lá atrás tentaram uma unificação institucional, não deu certo, então o caminho, e que deu certo, que infelizmente agora o governo federal abandonou, mas é a integração dessas forças policiais. E aí, o que a gente faz? Risco diferenciado, ele é empregado quando há o risco, a pessoa do policial, a equipe, então a equipe precisa de um arcabouço policial um pouco mais refinado. Por exemplo, a nossa primeira arma do grupo é um fuzil, não é uma pistola. Então a gente está acostumado a treinar e atuar em situações de risco. Ou então, onde haja um risco para a imagem da instituição. E aí que há o emprego desse grupo, principalmente na Operação Lava Jato e na prisão de políticos. Entendi. Então, a Lava Jato... treinado diferenciadamente. Diferenciadamente. E de uma forma, não é um grupo, não é melhor nem pior, não é isso, é diferenciado. Mas é um grupo tático específico, treinado para aquilo. Que é acostumado a treinar junto, que é acostumado a ser empregado em operações, e são sempre aquelas mesmas pessoas, porque as operações da PF, você convoca os policiais e as equipes são formadas de modo aleatório. Isso gera um pouco, apesar de ter uma uniformização do procedimento, você tem pessoas que às vezes estão trabalhando com aquela pessoa na primeira vez. Entendi. O nosso grupo era um grupo coeso, de 16, 17 policiais que estavam sempre juntos. Policiais que estão sempre treinando toda semana. Então esse grupo foi empregado. Aqui em São Paulo, eu participei das 80 fases Lava Jato no total. Aqui em São Paulo foi a grande maioria, então eu participei de várias delas. Entendi. E aí a gente entra, né, na questão daquelas fases cruciais. Por exemplo, a de 2016, onde houve a condução coercitiva do atual presidente. Ele foi levado até Congonhas, até a delegacia de Congonhas para ser ouvido. Eu estava lá, pelo grupo, atuando como policial. Depois, em 2018, quando houve realmente a prisão do atual presidente, nós montamos toda a operação policial para contemplar aquilo que havia no mandado. Se você lembra, Flávio, era um mandado um tanto quanto sui generis, né? Porque ele tinha que se entregar a partir de determinada hora. Né? Ele estava lá em... Tinha um comício acontecendo lá no sindicato dos metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Então a gente tinha que se preparar para tudo isso. E aí nós chegamos lá, vamos entrar nesse detalhe depois, né? Mas ele não se entregou e aí a coisa alongou. Teve também a questão de 2019, quando houve, infelizmente, a morte do neto dele, e ele estava preso, e nós fomos designados para fazer a escolta dele até o velório em São Bernardo do Campo. E é aí que eu respondo a sua questão. Foi aí que a política entrou na vida do policial. Porque eu era um policial que estava fazendo a escolta para ele.
E aí foi tirada uma foto, inclusive pelo fotógrafo oficial dele, e eles identificaram um brevet desse curso que você falou. Brevet nada mais é que é o símbolo da instituição, que o policial vai fazer um curso, ele se forma, ele coloca aqui. E havia mais 2 brevets no meu colete. E aí isso gerou uma comoção nacional, porque primeiro, na época, o Partido dos Trabalhadores, através inclusive a atual presidente, na realidade não é atual, né, que deixou agora, que é a a ministra de Relações Internacionais, ela questionou a Polícia Federal e me questionou pessoalmente. O que um policial da SWAT, ou então um policial americano, estaria escoltando o então preso Lula, né? E não era nada disso. E aí eles criaram um fetiche, e era 2019, o presidente Bolsonaro tinha acabado de assumir o mandato, e aí começaram a vir os ataques para mim, pessoalmente. E não tinha sentido, porque eu era só um policial que tinha participado da prisão dele, tinha participado lá atrás, mas por uma questão de trabalho. E aí veio pro lado pessoal. E aí me jogaram na política. Ah, entendi. Aí como eu já tinha feito, em 2018, eu participei de toda a segurança do presidente Bolsonaro, e eu, dentro da minha condição de cidadão, expus a minha posição política de direita, conservador, coisa que eu já vinha fazendo desde 2014, então uma coisa fechou com a outra e serviu de combustível para que eles me atacassem. Então eles acabaram me tirando da área policial e me jogando para a política. Depois disso, nesse mesmo dia dos ataques, o presidente Bolsonaro, com quem eu tenho uma amizade muito grande, inclusive com o filho dele, Eduardo, que também é policial federal. Ele é escrivão de Polícia Federal, eu já conheci o Eduardo desde 2012, quando ele ingressou na Polícia Federal. Ele, como teve uma repercussão nacional, ele me mandou uma mensagem, falou: Campetti, você não fez nada, né? Fica tranquilo, que os procedimentos são de praxe, tem que ter, e foi instaurado um procedimento inicial. Falou: terminando esse procedimento, você vem aqui para Brasília trabalhar comigo. E aí o que aconteceu? Houve um procedimento que correu durante um certo tempo, um procedimento inicial, uma apuração preliminar. Que a única coisa que eu fiz foi juntar o meu diploma da SWAT e dizer: olha. Sim, você fez e aí os curso, depoimentos, eu tenho um curso, tenho a institucionalização para eu usar o SIM. E aí o procedimento foi arquivado, o presidente Bolsonaro me convocou, me chamou para assumir um cargo em Brasília. E aí eu assumi um cargo no Ministério da Agricultura, um cargo de assessor especial. Só que eu fui designado para atuar numa secretaria especial de assuntos fundiários, que era o antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Lidava com o quê? MST, invasão de terra. Quer dizer, continuei trabalhando com organização criminosa, né? Porque para mim não tem diferença nenhuma. Quem invade propriedade continua sendo criminoso. Então, fizemos um trabalho juntamente com o então secretário, e aí os índices baixaram assim, em absoluto, né? Não havia mais invasão de terra dentro da concepção da diretriz do presidente Bolsonaro, e logo em seguida, depois desse trabalho, eu conheci então o ministro Tarcísio, que era ministro da Infraestrutura, e aí em 2021, isso foi 2000 até 2021, eu fiquei no Ministério da Agricultura. Em 2021, o ministro Tarcísio fez o convite para que eu fosse trabalhar com ele, e eu fui ser assessor especial do então ministro Tarcísio. Aí eu fiquei com o ministro Tarcísio. Quando veio o projeto do ministro Tarcísio se lançar a governador do estado de São Paulo, ele falou: Campetti, vamos comigo? Eu falei: vamos. Sou soldado, né? Tô à disposição. E ele falou: não, mas eu preciso de você numa missão diferente. Eu falei: tô aqui pronto para, em condições de, né? Ele falou: você vem como deputado estadual, se candidata, que você vai me ajudar muito na Assembleia Legislativa. E eu assumi, né, assumi essa missão, estive aqui, vim para a campanha com ele, né? Inicialmente ele tinha 4% de intenções de voto. Nós rodávamos em 9, dentro de uma van, rodávamos o estado inteiro em 9. Tínhamos o secretário de Desenvolvimento Econômico Jorge Lima, o Arthur Lima, que é o secretário da Casa Civil,
mais as assessoras dele, a Paloma, a Carol, a Laís, que hoje é secretária, né, de comunicação. Então, esse pessoal aí veio desde o começo lá e a gente rodando, ele começou a crescer e eu fazendo minha campanha meio que em paralelo ali. E aí terminou com o Tarcísio no primeiro turno, em primeiro lugar. A gente já previa, a gente já tinha os trackings que ele estava crescendo bastante, muito pelo apoio do Bolsonaro, mas muito pela própria competência dele em poder mostrar aquilo que ele já tinha feito, em poder demonstrar o conhecimento. O Tarcísio é uma das pessoas, se não for a pessoa mais inteligente, mais esforçada que eu conheço. Porque em pouco tempo ele estudou o estado de São Paulo inteiro. E hoje eu desafio qualquer pessoa aqui no estado de São Paulo que conheça o estado de São Paulo mais que Tarcísio de Freitas. Ele ele ficava madrugadas estudando o estado de São Paulo. A gente ia em agendas, ele se reunia com ex-secretários de saúde, e ele pegava todo o escopo da saúde, ele se reunia, por exemplo, com o Feder, que hoje é o secretário de Educação. O Feder passava tudo para ele estudava. Destrinchava. Estudava, ele passava madrugadas estudando. Para chegar, um grande amigo aqui, trabalhou com a gente, o professor Mauro, e ele foi professor, tenente-coronel, foi professor do Tarcísio na academia, né, das Agulhas Negras. Falou que ele era extremamente diferenciado, né, em destaque, assim, em termos de inteligência, de gestão, estratégia, era um cara diferenciado. Não, então, acho que isso daí é resultado exatamente, também, né, ele foi o 01 do curso do IME, que é um instituto, um dos mais difíceis de ser aprovado. A nota dele, quando ele terminou o curso, 9,75, foi a maior nota da história até aquele momento. E ele concluiu o curso, os últimos 6 meses, combatendo um câncer. Puxa vida. Então, assim, ele é extremamente diferenciado. Aqui em São Paulo nós temos um privilégio gigantesco grande, né? Em ter o governador Tarcísio. E aí o que aconteceu? Passou o primeiro turno, eu fiquei como segundo suplente do partido, fiz 52.393 votos. Com essa campanha? Não, com essa campanha, né? Só com ele. Só andando com o Tarcísio e trabalhando pouco nas redes sociais, com algumas doações, com um caixa ali de 150 mil reais em doações, que para quem sabe de campanha não é nada. Estadual não é nada. Então foi mesmo o voto de opinião daqueles que acreditaram no propósito e que me deram o voto de confiança. E aí, para o segundo turno, eu voltei para a Polícia Federal e aí fui ficar em missão no aeroporto de Congonhas, que era uma missão onde se tinha um plantão. E eu me voluntariei para estar depois suprindo lá esse plantão, uma falta que sempre tem, né, que sempre tem necessidade de policiais lá para cumprirem o plantão. E porque também me propiciava estar com ele. Eu não era da equipe do Tarcísio, eu era um candidato muito próximo a ele, muito amigo do Tarcísio. A primeira-dama e minha esposa são muito amigas, desde Brasília. Então eu trabalhava com o Tarcísio, na época a Cris trabalhava na Embratur, a minha esposa trabalhava na IBC, que é a TV lá, minha esposa é jornalista, então elas saíam a todo momento, a gente frequentava a casa dele, frequentava a nossa casa, elas almoçavam toda semana juntos, então, e aí o que aconteceu? Eu falei, olha, eu participei da campanha inteira, nas minhas horas de folga, vou acompanhar do segundo turno. Eventualmente alguma agenda que eu consegui, estou de folga, sou um cidadão. Na hora de trabalho, não. Perdão. Aí foi que aconteceu, numa segunda-feira, o Tarcísio ia para Paraisópolis fazer uma visita, e aí a equipe dele me ligou e falou, Campete, você quer ir lá? Nós vamos chegar a tal hora, tal. E eu me desloquei para lá. Falei, bom, Paraisópolis, a gente já tinha ido em Heliópolis, visitar uma orquestra lá, bacarense que é. E tinha dado tudo certo. Falei, para Paraisópolis, tá tranquilo também. Aí chegou lá, aí que foi o problema. Todo. Aí houve aquela emboscada que fizeram lá contra nós. E aí, graças a Deus, e ali foi mesmo graça de Deus, porque dentro daquele... Eu já passei por muitas situações policiais. Essa eu posso dizer que foi, se não a pior, uma das piores.
Eu fiz um curso no Rio de Janeiro em 2010, curso de ações táticas lá da Polícia Civil e do BOP do Rio de Janeiro, que eu me formei também. Então, de 2010 até 2020, eu participei de muitas incursões no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é um estado à parte. Você chega, estado dentro do estado, né? Você chega numa comunidade, numa favela, lá você é recebido a bala. Mas como foi em Paraisópolis, essa situação foi uma situação sui generis, foi uma situação bem diferenciada. Houve aí muita especulação de que era uma coisa paralela, eles estavam trocando tiro em outro lugar. Não foi nada disso. Foi nada disso. O foco era lá mesmo, era visita, nós estávamos numa universidade lá de Paraisópolis, e aí eles vieram mesmo para cima, encontraram uma resistência que eles não sabiam que era pequena. Nós estávamos em 5 só lá, eles vieram em quase 30. Nossa. E aí, até chegar ao apoio, foram 8 minutos, e 8 minutos é uma eternidade, então foi por Deus mesmo. Aí tem as imagens, tudo, né? Sim. Esse foi um dos piores momentos aí. Esse foi eu acredito que esse foi o pior momento. Na campanha, óbvio, né? Mas assim, eu já passei por diversas situações policiais, porque eu sempre, como eu disse, fui da área operacional, mas esse foi o momento em que nós estávamos acuados, né? Nós estávamos cercados. Em 5. Contra uns 30. Mais ou menos. E o pessoal estava bem armado, né? Eles estavam com fuzis, com submetralhadoras, mas eles não tinham entendimento de quantas pessoas havia ali. E aí, até chegar o apoio, eles seguraram na esquina ali. Nós estávamos ali a uns 50 metros. Caramba! E aí, né, e decorreu uma ação eleitoral disso, decorreu um inquérito policial que apurou, e, obviamente, houve uma morte de um criminoso que tinha chegado antes para tentar coagir alguns policiais paisanos que estavam lá numa segurança velada do local, não praticamente do candidato, porque o candidato não tem segurança do Estado, mas, por exemplo, sabendo-se que o candidato iria numa área conflagrada, a PM mandava a segurança para fazer o local. Nesse caso, a segurança ostensiva, ela saiu porque entendeu que havia uma normalidade lá. A gente já estava mais de 1 hora lá e não tinha acontecido nada. E aí depois, a hora que saiu, a bandidagem veio. Então foi uma situação complicada, mas que aí foi por graça de Deus mesmo que a gente conseguiu estar vivo hoje aqui. Gente do céu, quanta história interessante que a gente está tendo aqui hoje. Um papo de impacto maravilhoso aqui com o deputado Danilo. Eu fico muito feliz em recebê-lo aqui hoje, Danilo, porque essas histórias, elas são realmente diferenciadas quando são contadas por quem foi parte ou protagonista delas. Então eu gostaria de agradecer demais sua presença, o tempo voou aqui, foi muito, muito rápido, tem muita coisa ainda para contar, eu sei que ele tem ainda agenda, né? Vai estar por aqui até amanhã, né, deputado? Até amanhã. Pela região toda, vou estar aqui. E está sempre atuando aqui em prol da nossa cidade, da nossa região, ajudando bastante junto ao governo do estado, e eu espero mesmo, deputado, que você continue com essa sua luta, com esses seus ideais. Acho que isso, independentemente de qualquer tipo de ideologia, de qualquer tipo de questão de filiação partidária ou qualquer coisa nesse sentido, é o ser humano que trabalha sério dentro de uma instituição séria e que faz cumprir aquilo que ela determina, aquilo que a lei estabelece. Então eu fico muito, muito contente dessa sua postura, né, de trazer para nós aqui uma visão tão bacana de quem esteve dentro da situação, que tratou as coisas com seriedade, com respeito, e que, apesar de não ter sido tratado como tal, acabou tendo na política uma forma de trazer uma resposta muito interessante para essa situação toda, e hoje está fazendo um bem enorme para a nossa sociedade aqui, principalmente Jaguariúna e toda a região aqui do interior de São Paulo. Agradeço demais, passo a palavra para você fazer aí os agradecimentos finais aí à população e a toda essa galera linda que está te vendo aqui. Eu quero agradecer, Flávio, a oportunidade, dizer que eu estou à disposição aqui de toda a população de Jaguariúna, já temos contatos aqui, tá o vereador Jorge, doutor Elcio, Aline, que nos abriram as portas aqui, dizer que eu assumi faz 1 ano como deputado, como eu disse, eu era suplente, e aí houve uma oportunidade, e eu estou lá, completei agora dia 26 1 ano, sou
graças a Deus, sou vice-líder do Republicanos, hoje sou presidente da Comissão de Assuntos Esportivos da Lesp, sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da União Brasil-Israel, faço parte da Frente Parlamentar do Agro, dos rodeios e das provas equestres. O rodeio de Jaguariúna chegando aí, exatamente. Então, exatamente. Estaremos aqui. Legal. E dizer que a gente são essas as bandeiras que nós defendemos. Deus, pátria, família, nossa liberdade. E não é falar da boca para fora. A gente precisa ter coerência. Porque a gente precisa guardar essa lógica em respeito àqueles que confiaram o seu voto. Então, eu sou muito intransigente na defesa dos meus princípios e daquilo que eu defendi durante a campanha, que não são promessas, são compromissos de campanha. E me coloco, pra você ver, eu venho de uma família humilde, um filho único, de uma mãe separada que batalhou na vida para poder formar o único filho, e a gente não chega a lugar nenhum se não for com a graça de Deus. Amém. Então eu me coloco como instrumento, sou cristão, me coloco como instrumento de Deus, toda a honra e toda a glória a Ele, e eu peço que Deus continue me fazendo como instrumento para que a gente possa, com o nosso trabalho, com uma obra de um servo de Deus, que a gente possa entregar o melhor à nossa população, levar aquilo que a nossa população merece, que são os benefícios que o Estado, as políticas públicas que a gente pode encaminhar para a nossa população. Tá ótimo. Falei aqui então com o nosso querido Danilo Campetti, que é o nosso deputado estadual, desculpe, mas que está atuando aqui de uma forma muito próxima da nossa cidade e de toda a região aqui interior de São Paulo. Quero agradecer e desejar que Deus realmente faça cumprir esse seu compromisso cada vez mais, que você possa ter com afinco todos esses projetos e participações dentro do Legislativo sendo colocados aí de uma maneira muito legal e que você consiga fazer com que esse movimento possa realmente atingir aí um benefício grande para a população. Pessoal, vocês de casa que estão assistindo aqui o nosso Papo de Impacto, quero agradecer a todos e todas que hoje puderam aqui presenciar um papo tão impactante e tão interessante que vai ter continuação com certeza, porque ainda tem muita coisa para a gente conversar. Obrigado a todos vocês, direto aqui do Centro Universitário de Jaguariúna Estúdios, da Rua Amazonas 504, aqui na nossa TV Artes, afiliada da TV Cultura, Fundação Padre Anchieta de São Paulo. Um beijo a todos vocês e obrigado pela audiência.